Olá pessoal, eu quero falar no vídeo de hoje a respeito de um assunto interessante que, ao passar dos anos, nós vamos amadurecendo e aprendendo muitas coisas. E caso as pessoas não percebam, o tempo não só amadurece os pensamentos, mas o comportamento também de muitas pessoas. É claro que isso vai variar de um para outro, né? Mas o fato de você às vezes está passando por dificuldades, problemas em sua vida, ela pode estar associada a um assunto que é ajudar as pessoas. Mas de que sentido? Ajudar as pessoas é ruim? É proibido? Pelo contrário, ajudar as pessoas é fundamental para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento espiritual, como ser humano, com a caridade e com a empatia, enfim. Mas o fato é você ajudar pessoas que não querem ajuda, pessoas que sugam a sua energia, as pessoas que estão ali querendo viver aquela vida e, na verdade, você está dando murro em ponta de faca, como diz o ditado. Esse é o grande problema que às vezes você pode estar passando. Não só, principalmente no seio familiar, que é onde mais encontramos dificuldades, mais encontramos desafios a superar e é ali que encontra-se então as grandes lutas, batalhas diárias a respeito do comportamento humano. Um outro lugar também que eu acho muito interessante você prestar bastante atenção é dentro do trabalho, no seu ambiente de trabalho, no escolar, depende de onde você esteja vivendo, onde você esteja vivendo e passando por isso. Então, o que acontece? Perceba que o Jesus, o nosso Cristo, ele quando andava, quando ele pregava, quando ele levava a boa nova, ou seja, os novos ensinamentos, uma nova visão espiritual, uma nova visão quântica da vida futura, que é a nossa vida verdadeira, que é a essência que mantém o nosso corpo em movimento, ou seja, um espírito, uma energia habitando um corpo físico, e essa junção de energia, ela nos traz a vida nessa terceira dimensão. Então você atrapalha também, porque todas essas frequências, a frequência que aquela pessoa está quando você quer ajudar e elas fazem um cabo de força, você puxa de um lado, ela puxa de outro, isso pode estar te arrebentando e você não percebe ainda. Pode te prejudicar no seu trabalho, pode prejudicar no seu relacionamento aí na sua família, com seu marido, com sua esposa, seja com seus filhos também. A coisa fica desandada porque quando você está no meio de uma turbulência, quando você está no meio de um furacão, de uma tempestade, nada mais fica tão seguro para que você possa se agarrar para tentar se livrar ou permanecer em pé. E é isso que faz com que ajudar quem não quer traz uma energia contrária àquilo. Eu sei que por amor, porque você gosta daquela pessoa de alguma forma, pode ser um amigo, um familiar ou um colega de trabalho, você não esteja fazendo por maldade. Pelo contrário, se as pessoas ajudam as outras é porque ela tem boas intenções. Mas será que aquelas pessoas estão aceitando essas boas intenções? Elas querem ser resgatadas? Eu falo isso e vou trazer uma experiência particular. Eu tenho um irmão mais velho, que ele, um grande profissional, não só no ramo de cabelo, um grande cabeleireiro, mas também um grande músico, cantor e é super conhecido. Tanto é que quando eu levei na época uma fita dele para o Rio de Janeiro, ele de imediato eu já fechei 3 meses de contrato com a churrascaria famosa lá no Rio de Janeiro para que ele pudesse ir. E assim aconteceu. Depois de 3 meses que ele estava nessa churrascaria, ele continua cantando agora ainda por muitos anos.
e, entre outros contratos também, montou o seu salão, estabeleceu-se no Rio de Janeiro, e aí ele pôde ter, fruto do seu trabalho, não só como músico, mas também como cabeleireiro, ter uma vida muito sossegada, uma vida muito tranquila. Mas depois, sabe-se lá quais foram os fatos, eu não sei o que ocorreu, porque foram 22 anos no Rio de Janeiro que aconteceu com ele. Ele volta para aqui para o Nordeste e completamente virado, não reconhecemos mais aquela pessoa que nós auxiliamos, né, que nós ajudamos e que nós, de alguma forma, fizemos com que ele pudesse se estabelecer por lá através dos seus próprios méritos. E o que foi que aconteceu? No vício do álcool, hoje encontra-se no estado que nós podemos dizer, sem rodeios nenhum, lastimável. Aqui estão seus filhos também, mas o que acontece? É uma pessoa que ela não quer absolutamente, categoricamente, desde sempre disse: não quero ajuda, não quero auxílio, eu quero viver assim. Então muitas pessoas podem estar dizendo isso para você, não de forma tão direta quanto nós ouvimos. E nós continuamos tentando e fazendo, auxiliando, montando, ajudando ele a montar o seu salão aqui. E estava tudo muito bonito, tudo muito bem estruturado, com televisão, com geladeira, com conforto, mas novamente voltou à vida que ele escolheu, a vida que ele quer levar. Aí muitas pessoas falam: mas por que não interna? Porque não pode. Hoje em dia não pode mais. Elas precisam querer também ajuda. E principalmente quando ela fica agressiva. Quando ela não quer mesmo, de forma alguma, dizendo categoricamente: nem Deus descendo do céu, nem o Espírito de nossa mãe descendo do céu, eu não quero conselho de ninguém. Então você pode estar ouvindo a mesma coisa, mas de forma silenciosa. E isso começa a trazer para dentro do seu ambiente uma energia contrária e pode estar lhe prejudicando, inclusive chegando até um processo físico, né? A doença, porque você fica. Essas duas forças, quando elas se chocam, não dá certo. Elas precisam estar em uma frequência correta, uma frequência reta, as duas caminhando de forma contínua, não caminhando de forma contrária, porque não bate, não vai, não dá. Então, mas o que eu posso fazer? Posso largar de mão? Ora, auxiliar seria a palavra certa. É você dar um apoio, você dar um auxílio, você de vez em quando ir ver como é que está, né? E você fazer aquilo que está dentro, mas você não mais dedicar sua vida àquilo. Como nós já ouvimos categoricamente, como nós já ouvimos explicitamente aquilo, você também, as pessoas podem estar dizendo: olha, eu faço isso para te agradar, mas eu não quero, você está me levando para esse caminho, mas eu não quero. Ah, mas como é que eu posso fazer, Marcelo? Com o filho, com a filha. Ora, são as escolhas da vida, nós temos o nosso livre-arbítrio, nós temos que auxiliar as pessoas. Perceba que Cristo andava pelo mundo, por aquelas regiões, e as pessoas o procuravam. Ele não andava procurando as pessoas, e batendo na porta dizendo: ei, você está precisando de ajuda aí? Ei, você está precisando de uma cura? Não. As pessoas, quando sentiam que ali estava uma tábua de salvação, elas o procuravam, elas o chamavam e diziam: olha, o mestre, vá até minha casa, porque fulano, Beltrano está passando por isso, 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 isso. E assim, ele, ao ser convidado, ele ia. E acontecia o milagre, por quê? Não aconteceria o milagre se as pessoas, entendam muito bem isso. O milagre não pode acontecer se você não quer ser liberto. Não adianta. Cristo, com todo o seu poder, o que ele poderia ter feito? Andado por aí, se sacrificado tanto, não só para ajudar, mas levar a palavra, como eu já disse. Mas o que ele podia fazer? Ele podia simplesmente, com a sua vontade, dizer que todas as pessoas recebam a cura,
que todos os leprosos sejam curados, que todos os cegos voltem a enxergar e que todas as pessoas que estejam, que morreram, ressuscitem. Ele poderia fazer isso? Poderia, mas não deveria fazer. E ele não fez dessa forma. Porque quando se bate, a própria Bíblia diz isso, quando você bate na porta, ela vai se abrir. Ou seja, quando você procura e você vai de encontro, é porque o seu íntimo já nasceu aquela luz, aquela vontade de você querer ajuda, querer uma mão. E isso é fundamental para que você inicie o processo de recuperação na sua vida. As pessoas também dessa forma. Portanto, se você tiver também precisando, o que você tem que fazer? Você tem que bater a porta. Você tem que levar a sua vontade ao conhecimento divino, seja lá a crença que você tenha, para que esse conhecimento ele possa abundar na sua vida com toda a prosperidade que você tenha por direito. Então, o nosso livre-arbítrio é isso. Eu sei que você vai colocar nos comentários aqui e vai questionar muitas coisas, e eu acho interessante nós acompanharmos isso, porque nos faz aí trazer mais conteúdos a respeito disso, para nos ajudarmos, para entendermos mais. É uma verdade absoluta? Não, pode não ser uma verdade absoluta, porque nós não somos donos da verdade. Mas nós temos que entender que quando nós estamos mergulhados nesse processo, trouxe um caso familiar, por quê? Porque nós precisamos entender que quando nós temos certa experiência com relação a essas coisas, nós temos propriedade para falar. Nos dói, e o pior sentimento que nós temos é a dor de você ver uma pessoa que você ama mergulhada naquela situação. Mas você não pode também ir à lama junto com aquela pessoa. Nós temos que estar fortes para auxiliar. Nós temos que estar fortes para poder dar a mão no momento que esta pessoa chegue e peça auxílio. Ela peça ajuda. Então é isso que nós temos que nos preparar, fortalecer. Um soldado fraco indo à guerra é um alvo fácil, é uma presa fácil para o inimigo. Então você tem que se recolher, viver um pouco mais a sua vida, deixar as coisas, soltar. Soltar, ou seja, deixar que o tempo resolva tudo. Eu conheço um certo, eu não vou dizer uma pessoa, porque não é uma pessoa, é um ser que sempre diz isso para nós. Meu filho, deixe que o tempo resolve o tempo. Né? Ou seja, o tempo, ele, através do seu desapego, através dos seus sentimentos, as coisas a serem resolvidas, elas vão acontecer no momento certo. Mas se você cair junto, ora, um cego não pode auxiliar o outro, né? Porque seria muito perigoso. Você precisa estar bem, estar forte. Fortalecer-se espiritualmente é você se desapegar das preocupações, é você entender as coisas, que elas estão como estão, por quê? E fazer o quê? Conforme a sua crença, orar, rezar, emanar uma energia de alguma forma, seja lá o que for. E você dedicar-se pelo menos 5 minutos e você parar, pensar naquela pessoa e emanar, dizer: eu estou te enviando luz, estou te enviando energia, eu estou pedindo para que as forças negativas que porventura estejam te levando, te arrastando para as trevas, elas se dissipem com o poder da luz do nosso Cristo, do nosso Pai Criador, do universo. Seja de Buda, de Alá, seja lá o quem for que você queira, mas que sejam pessoas voltadas para a luz. E assim, meus amigos, entender que o tempo resolve tudo. Às vezes,
As coisas podem findar de uma forma que você não esperava que acontecesse. Mas era para ser daquele jeito. E lembre-se mais uma vez essa mensagem final. Nós nunca estamos perdidos ao ponto de um dia recebermos um auxílio, seja lá onde for, seja lá onde estivermos. Todas aquelas pessoas que você ama serão auxiliadas no momento certo. Elas receberão auxílio onde estiverem, mas no momento em que elas pedirem, dentro de si, clamarem por essa ajuda. E assim, sucessivamente, nós trabalharemos resgatando, auxiliando e elevando essas almas para o trilho da luz divina que nos cerca o tempo todo. Quero agradecer a todos vocês, pedir que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho para as notificações e compartilhe esse vídeo porque ele pode auxiliar muitas outras pessoas. E nos encontraremos mais adiante com novos conteúdos edificantes para nós no dia a dia. Levarmos então a nossa vida de forma muito mais leve, muito mais prazerosa e muito mais confortante para que nós sejamos amanhã esses que trabalharão no auxílio dos necessitados. E no momento que você puder, auxilie de alguma forma os irmãos carentes. Leve um alimento, um agasalho, um sorriso. Pode ser, você não tem nada, mas você passa por uma pessoa na rua, uma necessitada, um mendigo, seja lá o que for. E olhe e dê um bom dia. Faça com que brote dentro dessa pessoa um sentimento de que é, ela é ainda observada, que ela ainda é um ser humano digno. Plante a semente. Às vezes você acha que é com a moeda, com algo físico. É bom, que é importante que eles precisam. Mas um olhar, um bom dia, como cumprimentamos as pessoas educadamente todos os dias na rua, no trabalho, enfim. Mas elas também precisam de um olhar, de que olhe para elas e dê um bom dia. Bom dia, acene. Isso vai fazer uma diferença muito grande na vida dessas pessoas e na sua também. Porque quando nós acendemos uma luz, o primeiro a se iluminar somos nós. Tá bom? Forte abraço a todos.